Está no ar o Código da Terra. E o que você precisa entender sobre isso? Hoje começa o primeiro episódio de um canal onde você entenderá tudo sobre a Terra. Não é comprar e vender imóveis, mas é a estratégia que tem que ser colocada em cima dessa superfície da Terra na qual nós vivemos. Então aqui nessa mesa você vai entender de valorização, de risco e como funciona, né, o uso do solo. Para que serve o solo? Como que se dá a urbanização? Como que se dá a fundação? Nesse lugar, você vai ter inúmeras entrevistas de pessoas notáveis para te orientar, para te dar conselhos, para te dar segurança, para evitar que na sua vida ocorra qualquer tipo de erro. A Terra está aqui, meu amigo, desde o início, né? Nós vemos lá no Gênesis o Senhor criando todas as coisas. E Ele criou essa composição mineral para que o homem nela habitasse. E você sabe como se comportar sob essa crosta? Nós vamos falar muito disso nos próximos dias, todas as quintas-feiras, às 20 horas, você tem um compromisso comigo no Código da Terra. E hoje, nesse primeiro episódio, eu quero apresentar para vocês quem vai estar conosco nessa mesa. E eu quero começar com ele, meu amigo Leisival. Leisival Júnior, pai de família, casada, tem uma filha linda, empresário, empreendedor, corretor, um homem visionário, né, que carrega esse sorriso aí diário. Leisival, fala um pouco para mim da sua trajetória, quem é você, como que você entrou, né, no mundo dos negócios, dentro dessa visão, né, imobiliária, como se deu isso e qual que é a sua perspectiva, né, de estarmos aqui nessa mesa toda quinta-feira. Bom, Tiagão, eu entrei nesse mercado imobiliário, falar para você, eu tinha uns 10 anos de idade. Né? Como muita gente aí do mercado imobiliário já conhece a minha trajetória, já conhece. Com 10 anos já tira cresce, já, Leisival? Ainda não, mas eu tive que esperar para tirar, né? Meu pai, rapaz, ele foi um grande empreendedor. Meu pai foi gestor de loteamentos da Tropical durante um período de 12 anos. E aí meu pai veio falecer muito cedo, né? Ele tinha apenas 37 anos de idade. E na época que ele faleceu, eu tinha 14 anos. E aí ele era o único provedor da casa, né? Minha mãe vendo que a profissão era muito promissora, quando ele faleceu, ela decidiu entrar para o mercado imobiliário. E aí ela entrando no mercado imobiliário, os negócios continuou dando muito certo para a gente, graças a Deus. E aí foi o prazo da família inteira, né? Eu tenho mais duas irmãs aí, uma mais velha, 3 anos mais velha que eu, outra 3 anos mais nova. E hoje podemos falar assim que todo mundo da família, nós três, minha mãe, né, e alguns parentes também, tio, primo, também está relacionado ao mercado imobiliário. Então eu entrei de fato com 18 anos de idade, né? Não tem como tirar o crédito aos 18, então tive que esperar aí o prazo dos 18 anos. Quando eu entrei no mercado imobiliário, Tiagão, rapaz, eu não tinha carro, nunca tinha trabalhado com em outro mercado, graças a Deus nem foi preciso, né? Por ter perdido meu pai mais cedo, mas mesmo assim minha mãe conseguiu segurar as pontas da família lá em casa. E aí eu entrei para o mercado imobiliário, eu não tinha carro, na época parente nem podia trabalhar junto, todo mundo conhece minha trajetória, eu trabalhei 10 anos na Tropical, então assim, conhecia todo mundo lá dentro da empresa, e eles me deram a oportunidade de entrar nesse segmento junto com a minha mãe, e podendo usufruir do mesmo carro que ela. Então tirei minha habilitação, tirei meu CRES em seguida, e já comecei no mercado, trabalhando paralelo no mesmo carro. A gente estava trabalhando nos loteamentos ali da região de Goianira. Eu lembro perfeitamente que no meu primeiro mês, como eu te falei, nunca tinha trabalhado com nada, então não tinha referência do que era salário, o que era dinheiro. Era jovem, menino. E aí, primeiro mês meu, eu fiz R$3.500 em comissão, isso há 15, 16 anos atrás. Que seria o que hoje, Thiago? Uns 15 mais mil. Eu acredito que seja nessa faixa de uns R$15.000. Então, assim, só para poder trazer para a realidade, era muito dinheiro na mão de um jovem de 18 anos. E aí, meu amigo, aí pronto. Aí quando eu comecei a tomar gosto de verdade pelo dinheiro, eu falei, rapaz, esse negócio vai dar certo para mim. E aí eu entrei com unha e dente, cara, foi assim, e trabalhando mesmo. E aí no primeiro mês, no segundo mês, eu já dei entrada no meu carro, porque aí eu já consegui o recurso. Já dei entrada no carro, minha irmã emprestou o nome dela para financiar, porque nem conta nem banco eu tinha ainda. E aí eu entrei pro mercado imobiliário aí, né? Isso aí foi nossa pontapé inicial, e aí daí para frente foi muito trabalho. Comecei a ver que o negócio era bom mesmo, e quando você pega no dinheiro com essa idade, meu amigo, é muito dinheiro. Comecei a fazer aquilo, o dinheiro começa a proporcionar coisas que você jamais imagina, né? Você conseguir conquistar um dia. Antes que eu era totalmente dependente da minha mãe, eu já comecei a ser independente, e aí comprar minhas próprias coisas. E aí eu entrei
com 1 ano e meio de prazo que eu estava como corretor, né? A gente trabalhava com loteamentos. O diretor comercial da época, que é muito meu amigo hoje, inclusive, ele me chamou e falou: eu vejo que você tem perfil para você poder crescer nesse segmento, está surgindo uma oportunidade para gerência comercial, gerência de equipe, aqui na agência do Balneário, e eu acho que você tem perfil, acho que deveria encarar esse projeto. Aí eu falei: uai, se você está falando, quem sou eu para falar que não? Então, fui para processo seletivo, na época no RH, passei pelo processo seletivo, fui aprovado. Né? Aí, então, uma grande dúvida que eu tinha comigo, porque muita gente às vezes tem hoje, foi, cara, muito novo, 18 anos, 19 anos, aí já estava com uns 19 a 20 anos, né? Que foi posterior. E aí, ser um rapaz muito novo, você tinha corretores com 45, 50 anos, 60 anos, às vezes na equipe. Eu falei: a minha maior dificuldade, eu acho que vai ser de conseguir o respeito dessa equipe. Entendi. Porque às vezes você, entre aspas, prematuro, né, no muito mercado, novo ali, né? um ano e meio, 2 anos de experiência, você entrar e você já liderar uma equipe. Deu um friozinho na barriga, mas eu aceitei o projeto e o desafio, e aí eu fui em frente, e graças a Deus, meu amigo, daí pra frente, assim, a gente fui gerente de equipe, fui gerente de produto, tive contato e relacionamento com os empreendedores, que na época a Tropical, a Tropical que fazia gestão. Então, eu tive à frente de grandes pessoas, grandes empreendedores aí, que me deram a oportunidade de estar hoje onde eu estou, entendeu? Daí, assim, eu fiquei como gerente de equipe por período de uns 8, 9 anos dentro da Tropical. E aí, de lá para cá, em 2021, eu resolvi abrir meu próprio negócio, que foi a Minha Casa, né? Que é essa empresa que só cresce cada dia, essa empresa que a gente só aumenta o nosso VGV diariamente, anualmente. E, cara, tudo isso, assim, eu falo a verdade para vocês, tudo, se não fosse, é Deus. Tudo aconteceu, para falar bem a verdade, ser bem sincero com você, Thiago. O meu propósito, quando eu vim para essa empresa, não era nem de montar equipe. Eu tinha comigo que eu era um bom profissional no mercado imobiliário, que eu não precisaria depender de ninguém para poder sobreviver. Então, eu vim no intuito de eu mesmo pegar com as minhas próprias mãos o meu próprio trabalho, com as minhas ferramentas, e ir atrás do cliente, prospectar e vender. Só que, nessa transição, aí é onde você percebe que você é querido. Né? Quando eu saí da empresa, as pessoas vieram atrás de mim. As pessoas me falaram: a empresa nova. E por mais que a gente não tinha autoridade nenhuma, era uma empresa recente. Queria te acompanhar. Queria me acompanhar. Então, assim, eu comecei a abrir porta, falei: tá, vamos vir e tal. E hoje a gente tem uma equipe aí, acho que é uma equipe de alta performance. Mas isso, cara, não é à toa, isso não é sorte, né? Não foi do dia para noite. Foi plantado. Tudo isso foi plantado, a gente vem trabalhando, e algo que toca no meu coração incessantemente é que eu acordo todos os dias pela manhã para fazer isso aqui acontecer, para esse negócio aqui dar certo. Top. Então, eu não estou me aventurando em nada, né? É um negócio que eu decidi lá atrás, e eu vou ser um bom profissional nessa área, e eu estou aqui para isso, né? E obrigado pelo convite. Vamos estar aqui com o Leisval todo aqui, tá? E agora, além do Leisval, tem mais uma pessoa que eu quero apresentar para vocês, que vai nos acompanhar nessa jornada semanal, que é não vou falar um menino, né, Leisval? Que é um menino jovem, aí, né? Rapaz. É um menino, mas tem a cabeça de um grande executivo, né? Ele está além do seu tempo. Então, sem mais delongas, né? O Guilherme Fernando, esse cara que acorda cedo sorrindo, dando bom dia para o mundo inteiro. Vai ter que ser boa noite com alegria. O mundo inteiro já vê o sorriso dele pela manhã, a alegria, a energia, né? É um cara extremamente inteligente para o marketing, né? É um cara que na mesa fecha muito negócio. Da onde você veio, Guilherme? Para onde você está indo? Como que você veio parar aqui, né? No mundo dos negócios, do investimento, qual que é a sua visão e a sua expectativa de nós estarmos aqui agora diante de pessoas e mostrando para o mundo aquilo que a gente sabe fazer. Boa noite com alegria, agradeço demais o convite, Tiagão, Leisval, vamos junto aí iniciar agora esse novo projeto, né? Um projeto aí que eu vejo tem uma visão muito boa aí pra gente poder alcançar pessoas, falar sobre o mercado, mas falar sobre mim, né? Minha trajetória no mercado imobiliário. Cara, eu sempre fui vendedor, desde cedo vendedor. Comecei a trabalhar na feira com 11 anos de idade, com meu tio. Boa.
Aprendi muita coisa, graças a Deus, trabalhando na feira. Trabalhei muitos anos na feira como vendedor, até por volta dos meus 15, 16, que eu comecei a procurar novas possibilidades para mim de vida, de instrução, de estudos, que foi na área mais da tecnologia. Então, eu comecei a estudar isso e em torno ali dos meus 19 anos, eu estava cursando faculdade, né, na Federal, fazer física. E como as férias é muito longa, né, as férias de início de ano, uns 3 meses, acho, mais ou menos, de férias, falei, vou arrumar um emprego para me erguer uma graninha a mais, né, além da feira, que eu estava fazendo só final de semana. E aí, através do Facebook Marketplace, eu achei um anúncio. Cargo para vendedor, ganhos acima de 5 mil reais, tarará, tarará, tarará. Falei, cara, esse trem aí, 5 mil reais pra mim era muito dinheiro, né? Falei, rapaz, acho que me serve, né? Vou ver se dá certo, né? E aí fui. Eu lembro, foi uma reunião lá no Burger King do Bougainville. E aí era sobre corretagem, né? Era uma contratação de corretor de imóveis. Mas a princípio eu não comecei como corretor. Lá com 19 anos, deve que era 2019, 2018, mais ou menos, por aí. Eu adentrei mais na parte do marketing mesmo, como assistente de marketing ou imobiliária. O pessoal me conheceu e achou que tinha futuro nisso aí pra mim. Mas aprendendo ainda as coisas muito do zero. E assim, o dia mesmo que eu tive uma virada de chave, em relação a ser corretor, né, de ser picado pelo vírus da comissão, igual todos nós fomos, foi mais alguns anos depois, né, já trabalhando nessa parte do marketing, desenvolvi muita coisa do marketing para o setor imobiliário, até mesmo galguei aí como empreendedor, abrindo agência e tudo. Mas aí um certo dia eu queria me desafiar, queria voar novos ares, ver se realmente fazia sentido. Desde o princípio, assim, uma coisa que eu tinha muito zelo de querer testar e provar e validar era que estava dando certo o meu marketing, né? A geração de contatos, geração de pessoas interessadas, até que ponto aquilo ali estava funcional, né? Então eu comecei a querer entender e estar mais nesse meio da venda, né? Tive uma boa oportunidade em 2022, né? No lançamento do Florata. E assim, os primeiros meses, né? A gente tem que aprender muita coisa ainda, por mais que já tinha um conhecimento prévio do mercado. Mas aí começou a vender e não parou, né? Aí eu vi que aquilo ali era para mim. De certa forma, abri mão da parte da agência, do marketing, para dedicar total nas vendas. Entendi. Né? Foi uma virada de chave muito bacana nesse sentido. Mas assim, nesse meio tempo, eu gosto de falar que tem muitas viradas de chave, muitos pontos de inflexão. Né? Eu gosto de pensar assim, tem o Guilherme antes de Cristo, depois de Cristo. Por quê? Também foi algo muito pautado, e às vezes tá mais recluso, tem muita crença limitante, porque na realidade era para eu ter dado esse passo muito antes, né? Quando eu vi aquele anúncio, quando eu tinha 19 anos, só que eu não me sentia capacitado para aquilo, né? Dava medo, dava receio, dava frio na barriga. E eu gosto muito da música do Rodolfo Abrantes, que fala assim, que das minhas feridas haja poder para curar. Acho que hoje eu vejo um encargo muito grande, um propósito muito forte, em investir em pessoas, capacitar pessoas, naquelas feridas que eu mesmo já me curei em alguns pontos, né? De às vezes ter um receio, ter um medo, ter uma insegurança, não acreditar em si, né? E foi bem pautado nisso que eu consegui também ter uma virada de chave, porque a princípio, quando eu pensei em fazer algo mais voltado para a tecnologia, para o setor imobiliário, minha vontade interna era não lidar com gente. Mesmo vindo de uma experiência de vendas, vindo de uma experiência de rua, de relacionamento com pessoas no dia a dia, eu queria não lidar com gente, eu queria lidar com números, com isso aqui, com tecnologia, com computador. Só que não existe isso, não lidar com gente. Você pode trabalhar com tecnologia, você pode trabalhar com qualquer coisa que for, que você vai lidar com pessoas. A venda está em tudo, né? Desde o médico, e dentista, assim, mesmo você falando doutor. que tinha esse pensamento de não lidar, eu que fico o dia inteiro com o Guilherme, eu nunca imaginaria isso, porque eu vejo ele muito atento, né? Sim. Dependendo da faixa etária, de sexo, religião, eu me surpreendi com essa fala sua, porque eu imaginava que você tinha um amor muito grande por pessoas. Hoje sim, naquele momento, a ideia era estar mais recluso, mais na minha, mais... Enfim, por alguns fatores, crenças limitantes, coisas que eu tinha vivenciado, eu queria me retrair. Era um momento de retração.
Só que graças a Deus o que aconteceu foi que assim, para mim despertar mesmo esse olhar para corretagem, eu queria provar o meu lead. Queria provar que o que eu estava fazendo estava dando resultado. Deu resultado. Graças a Deus também eu consegui, de certa forma, tirar isso da reclusão, na verdade, entender que o que eu precisava fazer e o que eu tinha que fazer e o que eu gosto de fazer, na verdade, era muito contrário disso. Realmente era estar no dia a dia, no campo, com relacionamento com o corretor, com o cliente, com gestão, com todos os tipos de pessoas, que é algo que hoje eu já não me vejo sem isso, né? Então, assim, acho que foi uma virada de chave para mim, de algo que tinha muito maior para minha vida, mas que eu estava, né, impossibilitado por pensamentos, por coisas que, graças a Deus, foi superado. Disso, né? Justamente. O frio na barriga, né? Essa confiança, acho que a vitória vem depois que a gente vence o medo, né? Então, depois do medo, sempre tem um portal, né? Eu tô com medo, será que eu faço, não faço? Mas na hora que você pisa do outro lado, você fala, ainda bem que eu pisei, né? Mas e aí, Guilherme, e sobre estar aqui e ensinar para as pessoas tudo que você tem hoje? Porque o Leisval, eu falei brincando menino, mas é um menino mesmo. Você tá com quantos anos, Guilherme? 26 anos. 26 anos. Eu converso com o Guilherme, ele tem a cabeça de um cara de 50. Né? Eu falo no sentido assim, de desenvolvimento, de conhecimento, né? Tem uma bagagem muito grande. E para as pessoas que estão nos assistindo, o que você fala para elas? Assim, ó, fica aqui, acompanha o Código da Terra, porque isso vai agregar muito na sua vida. Tiagão, eu vejo isso aqui como algo mesmo que a gente está sendo guiado por Deus, como um propósito, né, de vida. Vai se tratar sobre negócios, mas eu acho que assim, negócios são consequências. Acho que isso aqui vai muito além de negócio. Vai ser algo mais de pessoas, de evolução não só profissional, como pessoal, né? E acho que aqui vai ser um lugar de experiência, de muito aprendizado, de muita troca de ideia com pessoas que, assim, a gente nem imagina as histórias, as vivências, as experiências que elas já tiveram e que vai agregar e muito na vida de quem estiver acompanhando. Seja uma pessoa interessada em conhecer o mercado para fazer compra ou venda, seja uma pessoa interessada em conhecer o mercado para trabalhar ou galgar isso como uma profissão. Acho que aqui vai ser um ponto de encontro de pessoas, de ideias e de uma evolução muito mais pessoal do que apenas de tratar de negócios, de números, valores ou lotes e imóveis em si. Bom. E talvez ali para pessoas que, às vezes, tiveram as mesmas feridas que eu, os mesmos contratempos, as mesmas dificuldades. Os mesmos medos, obstáculos, né? Falta de acreditar em si mesmo, que talvez através aqui de algumas ideias, histórias, né, conteúdos aí já vividos, como eu disse anteriormente, né, das minhas feridas haja poder para curar, né? Não através de mim, mas do que Deus pode operar através da minha vida para alcançar outras pessoas, para que elas tenham também essa virada de chave, né? Se sintam capacitados e, se caso não se sintam capacitados, pelo menos saibam que Deus tem o poder de capacitar os escolhidos. Acho que esse é o caminho. Show. E agora, né? Acho que tanto eu quanto o Leisval também tá querendo saber sobre o Tiagão, aí. Essa grande revelação aí do mercado, esse fenômeno nas vendas. Fala mais pra nós aí, Tiagão. Deixa essa turma conhecer essa grande pessoa. Rapaz, quando o Guilherme fala. Quando o Guilherme fala assim, esse fenômeno nas vendas, eu falo, meu Deus, só o senhor mesmo. Porque, Leisval, a última coisa que eu pensei na vida foi trabalhar com vendas. Apesar de acompanhar muitas pessoas que são nomes de peso em vendas, né? Por exemplo, eu gosto muito do Flávio Augusto, e ele fala que vendas é tudo. Na realidade, a gente passa o dia inteiro vendendo, né? O que o médico faz é vender, o advogado vende, tudo se vende, né? Você vende o conhecimento, você vende sua história, você vende um produto. Mas eu vim de uma família que minha mãe, cedo, ela falava a mesma coisa. Na hora do almoço ela repetia aquilo, de tarde ela falava de novo, e à noite antes de dormir ela me dava um tapa e falava mais uma vez, vai estudar, menino. Minha mãe passava o dia inteiro, vai estudar, porque minha mãe e meu pai vêm de uma condição financeira muito simples, escassa. E o que aquela época, né, 80, o que as pessoas tinham de visão, 80, 90, passa num concurso público. Passa no concurso público, você não vai ficar rico, mas fome você não vai passar.
Então vai estudar, menino. Vai estudar pra você. Mãe, quero ir na rua. Não, vai estudar. Mãe, é porque eu vou ali com os meninos tá em tal lugar. Vai estudar, menino. Mãe, o pessoal tá jogando. Vai estudar. Eu quero ir pra igreja. Vai estudar. Depois que você passar no concurso, você faz outra coisa. Enquanto você morar aqui dentro, você vai estudar. E assim foi. O meu primeiro concurso eu passei há mais de 20 anos atrás, 2004, um concurso da Prefeitura de Goiânia, né? Então fui ser servidor desse município, depois passei em outros concursos, hoje eu estou no Estado, né? Eu sou militar da Ativa, trabalho no Corpo de Bombeiros, né, do Estado de Goiás. Só que, Guilherme, a conta, ela nunca fecha, né, na vida de uma pessoa. Parece que junta a fatura, junta o financiamento, junta o rotativo, junta o... Você fala, cara, eu preciso de outra renda. E eu comecei a procurar outras formas de renda e voltei a estudar. E eu falava, cara, vou passar em um concurso. Eu tinha um sonho que era de ser consultor legislativo. Eu falava, cara, eu vou para Brasília, porque eu sei que Brasília, para o mundo dos servidores públicos, ela é o céu. E não foi. E pensei em outras coisas, Guilherme, vou ser professor, vou empreender, vou abrir empresa, vou fazer aquilo. Nada foi para frente. E aí, em 2024, com um amigo meu que comum, né, amigo do Leisvar, na verdade, meu cunhado, e um outro amigo meu falou, Thiago, por que você não vira corretor? Por que você não trabalha com vendas? Eu falei, cara, não tem cara disso. Eu nunca... Porque tem coisa, Leisval, o seu pai te ensinou, né? Sua história é bonita. Você com 10 anos de idade, você já estava vendendo. Porque seu pai passou esse ofício. Então, eu na minha vida, não tive esse ensinamento de um ofício. Ó, aqui todo mundo era engenheiro, virou engenheiro. Aqui era todo mundo advogado, virou advogado. Aqui todo mundo mexia com confecção, você virou... Eu não tive isso. Vai estudar. E eu falei, cara, não dá mais. Eu não posso mais continuar preso dentro de um quarto, horas e horas, e não ter resultado disso. E aí essas pessoas falaram para mim, Guilherme, tira o seu CRES. Eu acho que você vai dar conta disso. Eu falei, vou tirar, não custa nada, é barato. Fui lá, tirei o CRES, estava perdido no mercado, encontrei o Leisval, vim trabalhar com vocês e eu me achei no mundo do mercado imobiliário. Na verdade, é um planeta mesmo, né? O mercado imobiliário é algo que a pessoa não consegue imaginar a dimensão disso. Às vezes a pessoa pensa em lote, comprar e vender terreno. Ele vai muito além, né? Não é comprar e vender, é uma estratégia de vida, é um acúmulo de patrimônio. E a gente passa pela história das pessoas, Leisval. E aí, qual que era a minha facilidade hoje, Guilherme, com relação a isso? Eu vejo que o broker, né? Porque o broker é aquele que ele traz uma confiança na vida de uma pessoa. Tiagão, queria fazer uma pergunta para você, meu amigo. Você que traz aí um resultado muito expressivo, né? Por ser um corretor, assim, vamos dizer, inexperiente, está 1 ano e meio no mercado imobiliário. Revelação, né? Corretor Revelação, de 2025. Né? Você que teve um resultado bastante expressivo agora esse ano, tendo em vista as suas dificuldades aí, até mesmo que você exerce uma outra atividade. Eu queria que você deixasse... Eu sei que a gente senta é semanal, a gente faz estratégia de venda, então não é por acaso o resultado que você traz. O corretor que faz média de 1,5 milhão, 2 milhões mês, e aí você tem um resultado de 10 milhões nos últimos 30 dias aqui na empresa, realmente é um negócio extraordinário, né, Guilherme? Que você... Tiagão, você que fez um resultado extraordinário agora nos últimos 30 dias, né, que foi o lançamento do Alteza do Lago, fez ali nos últimos 30 dias 10 milhões de VGV, meu amigo, que é um número extraordinário, né, para o corretor que está nesse mercado. Eu que falo isso com sim, eu falo com propriedade, porque já tem 16 anos, né, entra agora esse ano, tem 16 anos que eu estou no mercado, e é difícil. E você, meu amigo, não só por um ato específico, que foi por conta do lançamento, mas você já vem tendo resultados, né, expressivos aí durante o período de 2025. Qual o conselho que você deixa aí para o pessoal que tá nos assistindo? Leisval, eu acredito assim que eu vivi um milagre. Eu tenho vivido, na realidade, um milagre dentro dessa função que eu exerço hoje. E, cara, o meu conselho só é um. Porque tudo que eu vejo na minha vida é Deus.
Então, eu quero falar para você, independente da área que você se formou, se especializou, o modelo de negócio que você tem. Escuta o que eu estou te falando. Dependa de Deus. Para mim, Lesval, esse é o caminho. Não existe... A pessoa pode ser muito técnica, a pessoa pode ser douta, mas é o favor de Deus, Guilhermão, que faz a gente chegar lá. Então, tudo isso que aconteceu na minha vida, existe uma bagagem de muitas coisas que deram errado para mim estar aqui hoje. Então, eu tenho uma certa experiência do que não funciona, e eu trago isso agora para saber o que funciona, mas eu vejo que o principal da minha vida, dentro dessa sua pergunta, é graça de Deus. E para quem então nos assiste, procure o favor de Deus, porque você vai viver milagres. A minha dica é essa. E, Leisval, agora vamos pôr aqui na mesa um assunto que vai gerar uma certa polêmica. Nós temos aí inúmeros podcasts, né? Uns que falam de moda, falam de carro, vida fitness, tudo. E de investimentos, inúmeros também, mas muitos voltados para o mundo dos investimentos digitais, né? As carteiras digitais, moedas digitais, né? Que a gente também investe. É claro que a pessoa tem que diversificar, mas eu quero te fazer uma pergunta, você que está aí tanto tempo transicionando patrimônio, né? A gente vê agora o Bitcoin, né, que teve essa ascensão meteórica e agora começa a cair, pode ser que volte a crescer, né, Guilherme? Pode ser que agora seja um vale que essas pessoas vão viver. Mas eu nunca vi hectare diminuir preço. Não existe, né? Eu nunca vi. Perdi dinheiro. Eu perdi dinheiro. Ô, Guilhermão, eu comprei ali na beirada ali do rio uma fazenda ali e ela agora tá valendo a metade que eu paguei. Cara, e olha que eu já tenho um tempinho nesse mercado aí, cara. Eu vou falar porque assim, ó, a Terra tem dois movimentos, né? O de rotação, de translação, ela tá girando e cada volta que ela dá, ela vale mais. Por que disso? Por que a Terra, uns geograficamente, Guilherme, tem pontos em capitais, metrópoles, alguns lugares tem um boom de valorização estratosférica, a gente já fez análise e estudos desses lugares. Tem outros lugares que não valorizam de forma tão agressiva, mas diariamente valoriza. Então, assim, para quem investe no digital e tem que ter o coração bom, né? Porque o cara acorda com tantos mil na conta, ele pode dormir com o dobro ou com 10% daquilo. O que você me fala desse conservadorismo de quem acumula no solo, né? Essa terra que filtra água, né? Que é composta de humus, de ar, de minérios e não perde o valor. Não, eu particularmente, meu amigo, não diversifico meus investimentos, né? Você põe sua renda no lugar só. Sim, no mercado imobiliário, né? De fato, como meu pai colocou a gente lá atrás, quando já era criança, então toda vida, meu amigo, toda vida eu tive essa maturidade de entender o que seria o bom. A gente que vende, a gente que trabalha no mercado imobiliário, isso é gratificante demais, porque, como o Thiago falou muito aí agorinha, você ajuda as pessoas a realizar o sonho. Às vezes as pessoas nem sabem o que está fazendo ali. Falou que eu vou comprar só para poder, às vezes é algo simbólico, para poder fazer um investimento, mas o imóvel ele pode transformar totalmente a vida da pessoa em termos financeiros. Eu vou dar alguns exemplos aqui, claro que eu te falei, não diversifico, mas eu sempre investi no mercado imobiliário. De que forma? Na minha área, que foi sempre no segmento horizontal. A gente sempre trabalhou com loteamento, sempre trabalhou com condomínios horizontais. Então, sempre que surgem oportunidades, a gente, como já visionário no mercado imobiliário, depois que você cria um certo tempo de experiência, você sabe o que vai valorizar, o que não vai, o que vai ser um pouco mais apto, por conta de melhorias na região, melhorias no setor imobiliário mesmo, por conta do crescimento. Tem coisa que você comprou e deixou lá para vender depois no médio e longo prazo, e tem coisa que você comprou no mês, vendeu no outro e ganhou. Teve um que eu comprei no lançamento que eu vendi uma semana depois. Uma semana? Uma semana depois, gente. Vendeu tudo. A gente, como eu te falei, tudo isso também assim, não é qualquer um. Não, é claro que tem que ter um estudo atrás disso. Claro que você tem que pensar, esse aqui, pela demanda que já existe aqui para a região, esse aqui vai vender tudo. Então eu comprei já a lote que eu vendi uma semana depois. Agora, recentemente, um condomínio fechado que lançou as margens do Corumbá 4. Eu comprei um terreno lá no lançamento. Esse terreno valorizou em 3 anos mais de 100% de valorização. 3 anos? 3 anos, Thiago.
3 anos, mais de 100% de valorização. Então, assim, a gente tem outras referências também, mas assim, a gente faz esses investimentos no mercado imobiliário porque, de fato, meu amigo, falar a verdade, você perguntou aí eu não sei nem te explicar isso. Eu sei que a terra é algo durável, é algo que a gente... É único, né? Não tem como ter mais de um dono, depende só dela. tem um dono. Deixa eu ver aqui o que o Guilherme Fernando tem para falar, porque eu já vi nos seus canais pessoais, Guilherme, você falando de justamente isso que o Leisval pontuou, né? Do dia para a noite, você ganhar 3 vezes em alguma coisa que você aplicou, e aí eu passo para você, cara. O ditado antigo fala assim, né? Quem compra terra nunca erra, mas o certo é que quem compra terra nunca quebra. Porque ele tem liquidez naquilo para revender, ele tem a valorização, ele tem o uso pessoal. E aí fala um pouquinho para a gente, Guilherme, disso, né? Das vidas que você já teve, passou nas suas mãos, da sua experiência, onde a gente vê o mercado digital e o CDB, outras coisas, que a pessoa coloca dinheiro, é muito bom, mas a perca pode ser rápida. E qual que é esse ponto assim, de intersecção da terra sempre valer tanto? Dela não abaixar preço. Você não tem jeito do cara comprar o cara comprou essa casa no litoral aqui por tanto, agora ela tá falando a metade. Desvalorizou. Como que é isso? Por que disso? E qual que é a sua visão de negócio para quem entende, né, que de forma estratégica, é isso, Guilherme. Qual que é a estratégia? Né, porque eu acho que não é comprar e vender, Leisval. Né, a pessoa fica rica. Qual que é a estratégia para trabalhar com a terra e mudar de vida por meio dela? Tiagão, no meu particular, assim, pra mim, dinheiro, cara. É na mão, é em casa, debaixo do colchão, ou dentro do cofre, ou é no lotão aí também, né? A gente tem lotes aí, a partir de 2.000 metros. E você pega, cara, esses casos, você vê que a barreira de entrada ela é pouca. Porque, vamos lá, todos os condomínios, assim que eu comecei a trabalhar, por exemplo, com Florata, lá atrás, o que eu pensei pra mim? Bicho, rapaz, você falando aí, eu lembrei de uma história do meu pai, eu vou contar pra você. Termine de falar que eu vou contar uma história e você vai chorar. Eu só posso vender um trem se eu comprar pra mim. Comprar todos os imóveis que eu vendo? Eu quero muito, né? Mas nem sempre é possível. A gente apaixona, né? Mas se assim, comprar tudo que apaixona, não tem jeito. A princípio, a gente tem que comprar o quê? A ideia, o projeto, né? E é claro que todas as oportunidades que eu tive, eu comprei o lote também. Então, por exemplo, no Florata, a princípio, eu tive 2 lotes. Primeiro eu vendi em 8 meses, pós-lançamento e pós-compra. E o segundo em 10 meses. O que eu menos ganhei foi 37% de valorização. Isso num período de menos de 12 meses, menos de um ano. Né? E aí, qual outra coisa que eu poderia fazer isso? Eu não tenho esse entendimento. Não sou muito técnico em relação a essa questão de investimentos digitais, né? Mas pelo que eu já inspirei e procurei e pesquisei, se você for comparar os 2 âmbitos, quem já mexe com o outro, bacana, se está dando certo para você, tá tudo bem, continue. Mas é o que você sabe mexer. Tem um olhar, tem um olhar. Tem gente que sabe fazer aplicação diária a longo prazo, mas assim, isso que você falou é a coisa mais inteligente, Leisval. Faz o que você sabe fazer. Não vai inventar que vai perder dinheiro. Mas a barreira de entrada, se você pegar hoje o imóvel, é mais tranquilo de você mexer, por quê? Principalmente porque você sempre vai ter ali um especialista para te orientar, te instruir, principalmente se for um corretor ali da Micasa Imóveis, né? Boa. Agora, se você pegar de investimentos, aonde que você vai ter realmente um acompanhamento de um profissional, de um consultor? Você pega um banco XP, você tem que aportar no mínimo uns 250 mil, para dizer assim que você vai ter um corretor de valores, um corretor de investimentos para te acompanhar, te instruir, te orientar, né? Abaixo disso, você vai depender muito de tópicos de internet, fórum, pesquisas, que nem sempre pode te dar a melhor orientação, né? Mas se você traz essa realidade sua para dentro do mercado imobiliário, né, você não vai precisar aportar um valor tanto assim alto e de imediato, né? Nos meus casos mesmo particulares, se pegar aí o que eu até mencionei, é uma entradinha ali dos seus 20, 25 mil, você parcela, 4 meses, aí beleza, falei do caso de 8 meses, né? 4 meses parcelou a entrada, você ficou com mais 4 meses de parcelinha de R$ 1.200, R$ 1.300, você está fazendo um investimento
com orientação de um profissional. Não descapitalizou? Descapitalizou, assim, mensal, pouquinha coisa, né? Que depois rendeu uma valorização, um retorno basicamente estratosférico. Porque se você for pegar esse mesmo valor, se aplicar em qualquer outra coisa, mês a mês, em qualquer outra coisa no banco, em qualquer outra carteira de investimento no banco, eu desconheço qualquer coisa que dê esse retorno. LCI, LCA, CDB, CDI, enfim, fundo imobiliário, não tem, né? E não tem um acompanhamento de um profissional de perto, igual a gente tem no mercado imobiliário. Na hora de escolher um imóvel, a gente tem um corretor ali na ponta para dar essa instrução na escolha, na pesquisa, na compra, né, na documentação, né, toda essa segurança, passar essa segurança para a pessoa. E a pessoa não perde a terra. Ela não vai perder esse dinheiro que ela pôs. Por mais que ela não venda, né, dentro desse prazo, demore mais a vender, de certa forma ela vai ter algo para usufruir, ela está construindo patrimônio. Ela não vai acordar e saber que teve uma tomada judicial desse negócio, igual aconteceu em alguns casos mais recentes, Banco Master, Will Bank, e tem vários bancos digitais que estão aí esse assunto aí. Vários bancos digitais estão na mira aí. Vou até falar baixo, porque agora E ninguém te toma, né? Principalmente o nosso Goiás do Caiado aí, não tem nem MST, vai lá. Não tem gente nem que invadir. O povo nem invade até. Então, assim, realmente é algo que é duradouro, é algo materializado, é algo que valoriza, a valorização de todos os estudos de caso que a gente tem dos últimos anos, supera a inflação. Então, assim, eu invisto em imóvel. Eu comprei Florata, que eu vendi, eu comprei, revendi, Cristal, Condomínio Ecológico Veneza, aí eu tô falando Santo Antônio de Goiás, Leopoldo de Bulhões, quem não tá em Goiânia, não vai entender muitas regiões, mas o que a gente fala? Só assim, Goiânia tem um cinturão na região metropolitana, onde as cidades médias que estão entre Goiânia, né, e essas cidades, elas são cercadas o quê? Goiânia hoje, Leisval, é a quinta capital em condomínios horizontais. Então o que o Guilherme está falando é que nesse cinturão de Goiânia, formando a região metropolitana, tem comprado, vendido, revendido. Justamente. E visto o dinheiro, né? E sabe o que vê, Guilherme? Porque é o seguinte, o solo, ele não sai da impressora, né? Não tem jeito de replicar terra. Meu amigo aqui, ó, o código da terra, existe um segredo sobre isso. E sabe qual que é o segredo? O homem não faz a terra. Não faz, Leisval. Que fábrica que produz terra? Espaço. Acabou. Não tem. Assim, tem coisas... Eu nunca vi nenhum lugar fazer água. Já viu algum lugar fazer? E se a terra é terra e tem recurso hídrico, tem uma mina, é uma praia, um lago, um reservatório, um balneário, meu amigo, aquilo ali vale ouro. E por que vale? Porque não sai de nenhum outro lugar, Leisval. É único. Não é replicado, não é reproduzido. O homem não faz. Então, e tudo precisa do solo, né? Agricultura, a gente vai falar de agronegócio, a gente vai falar da expansão urbana, a gente vai falar da materialização das coisas que tem que estar sobre alguma coisa. Eu não vejo nada flutuando. Justamente. Você já viu alguma coisa flutuando aí? Eu não vi, cara. É só no desenho mesmo. Como que era aquele desenho? A hora que lançar o Evitol lá, o do Jetson. Os Jacksons. É só lá nos Jacksons que as coisas flutuam. Tirando isso aí, meu amigo, tudo precisa de uma base. E a base é a terra. A terra serve para tudo. A história da humanidade, desde o Gênesis, passa pela terra. E nós vamos estar aqui, então, já vou caminhar para encerrar, viu, Guilherme? Fazer minhas considerações finais, passar para você, Leisval, Guilherme. Mas eu quero encerrar aqui falando que, meu amigo, você tem que entender do chão que você pisa. E nós vamos estar aqui, semana após semana, falando sobre isso, te orientando, te evitando de errar, e não só sobre a terra em si, porque é algo tão amplo, né? Vamos falar aqui de financiamentos, vamos falar de casos de sucesso, vamos ouvir lindas histórias de pessoas que construíram cidades, né? Pessoas que... porque a vida urbana, ela é real hoje, e ela vai ser cada dia mais, apesar da gente estar indo um pouco, né? Tem esse êxodo agora da vida sofisticada com o campo, mas a verdade é que o ser humano, ele está sempre tendo um lugar para estar, né? A gente tem que ter um lugar para estar. E eu falo para você, essa mesa vai ser um ponto de instrução também na história da sua vida. Então, vou voltar aqui para o meu amigo Leisval.
Leisval fazer as considerações finais e a gente... depois que vocês falarem, eu vou deixar só um cheirinho daquilo que vai ser a próxima semana. Só para complementar aqui, primeiramente, Thiagão, nos meus históricos aí, você nunca vai me ver reclamar de algo que eu comprei de imóvel. Pelo contrário, tem mais história do que eu arrependi de não ter comprado. Então, por Bem exemplo, lembrado. pegar um caso aí, BR-153 Hidrolândia, que é inclusive o local que nós vamos agora fazer uma visita. Podia e gostaria de ter uma máquina do tempo de eu voltar atrás e comprar lá no reserva do lago. Peguei ali para vender. Uai, eu sei quem tem pra vender lá. R$270 o metro quadrado, um metro quadrado. Eu já e hoje você só sei. encontra Quanto é? de 600 mil para arriba. O mais Rapaz. barato, mais menos Era assim, 200, bem localizado, né? Isso passou quanto? Passou 20 anos? Você foi horinha ali, foi o quê? Agosto de 24? Não tem nem um ano. Agosto de Agosto, 24 um ano e para meio. agosto de 25, ano e pouquinho. Um ano e pouco, E aí você pega casa assim, 400%. isso aí falando não como corretor, mas como investidor. E aí, já trazendo pro meu cenário como corretor. Também nunca atendi cliente nenhum que falou assim, cara, comprei imóvel e me decepcionei. Pelo contrário, só vi o inverso. Nossa, cara, como eu arrependo de ter comprado lá no Alphaville, ali já 020, quando era R$100 o metro. Cara, como eu arrependo de ter comprado a Aldeia do Vale, quando eu achava lote ali 300 mil. Então, assim, realmente Hoje é porque... que a gente tá anunciando lá é 3 milhões. Então, assim, acho que esse que é o ponto, né? A gente falar sobre terra, falar sobre negócio, mas também sobre pessoas. Então, convido você que está assistindo a gente aí a estar aqui com a gente, né? Em todos os próximos episódios aí. Agradeço demais a presença aqui do Thiago, do Leisval, e toda essa oportunidade aí da gente poder estar tendo esse bate-papo aí de conversas produtivas, conversas aí que vão ser frutíferas na vida de todos nós, né? Deixar agora as considerações pro Leisval aí, até a próxima quinta. Obrigado, Thiagão. Obrigado, Guilherme. Pessoal, eu só quero deixar uma mensagem. Esse, para quem que é o Código da Terra, né? É para você que está nos assistindo, para você, seja você do mercado imobiliário ou não, seja você nosso cliente, seja você corretor, gerente, diretor de algum imobiliário, corretor de outras empresas. Como os meninos falaram aqui já, nós estamos trazendo aqui experiências novas, às vezes são casos que pode conciliar com as suas experiências também, e aí, de fato, a gente consegue melhorar nossa performance, ou até mesmo pegar um insight, algo que vai te ajudar a alavancar seus resultados, ou algo que vai te ajudar a ter uma tomada de decisão aí, se você que está na dúvida de qual imóvel comprar, qual região que mais cresce, qual região que mais valoriza na Grande Goiânia. Nós estamos aqui para isso e te espero então na próxima quinta-feira. Até mais. Um ponto importante aqui, você que nos acompanhou até aqui, siga esse canal, siga a gente no YouTube, siga a Micasa no Instagram, compartilha, deixa aqui o seu comentário e mais do que isso, qual o tema? Quem que você quer ver nessa mesa? Qual é a sua dúvida? Coloca que a gente vai acompanhar, né, todo o comentário, tudo aquilo que vocês perguntarem. E esse momento vai ser um momento descontraído, de alegria e, mais do que isso, inteligente na nossa vida. Eu não conheço nenhum outro canal que apresente o que a gente está apresentando. Então fique conosco, tá? Um forte abraço. Quinta às 20 horas.